Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 871, Filho do Destino. Liu Fang e Wang Jiangan foram consumidos pelo terror, então eles rapidamente saíram correndo para a floresta. Ansem permaneceu firme, olhando friamente para a mão. Ele pode ter encontrado criaturas de aparência fantasmagórica antes, mas não acreditava que espíritos de falecidos genuínos realmente existissem. A mão da figura queimou com força vital. Se fosse um fantasma, como poderia haver uma força vital? Pet! A mão pálida balançou para a tampa do caixão e o mandou voando para longe. Um corpo humanoide então se levantou de dentro do caixão. A pessoa era esguia como um esqueleto e tinha 2 metros de altura, uma altura humana média. Mas a pessoa era tão magra que era um pouco mais que pele e ossos. A pele estava descolorida, com um tom esverdeado. Ele estava pálido e era difícil determinar se o sangue bombeava ou não dentro de seu corpo. Os olhos da pessoa eram negros como o breu e o cabelo era grisalho e comprido, tempo suficiente para escovar o chão. Depois de sair de seu túmulo, a pessoa usou seus olhos negros para olhar ao redor. Enquanto examinavam seu ambiente, eles caíram sobre Ansem e não se afastaram dele. Ansem ficou chocado, mas não teve medo. Ele havia encontrado inimigos muito mais aterrorizantes no passado do que o que estava vendo agora. O motivo de sua surpresa, porém, foi a tatuagem que cobriu toda a figura. A pele da pessoa era áspera, mais fina, como a casca de uma árvore moribunda. Sua tatuagem, porém, era tão vermelha e viva quanto uma chama real parecia fresco. O símbolo de gato adornava suas costas inteiras. A imagem do gato parecia sugerir que ele estava com sono, com os olhos entreabertos. A tatuagem parecia tão real. Ansem ficou muito familiarizado com essa tatuagem, pois era o símbolo do gato de 9 vidas. Ele tinha visto a imagem adornando as cartas que pertenciam à Legião de Sangue. Zero tinha uma tatuagem com a mesma imagem e Ansem também possuía um colar com a mesma imagem. O Zero pode ter alguma relação com essa pessoa? Ansem se perguntou, enquanto olhava para a figura com apreensão. A figura continuou a olhar para Ansem, seus olhos negros mascarando qualquer emoção que ele pudesse ter procurado expressar. Seus olhos se encontraram por 3 longos segundos antes que a pessoa de repente abrisse um sorriso. Os dentes que foram apresentados estavam limpos e arrumados, mas ainda assim, a maneira como eles foram mostrados assustaria qualquer espectador. Um arrepio percorreu as costas de Ansem, juntamente com um súbito surto de arrepios. Estrondo! O homem deu um passo à frente e pisou no solo manchado de sangue. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. O sangue do falecido começou a parecer vivo. O sangue fluiu para os pés da pessoa, encharcando suas veias e percorrendo sua pele até o coração. Ansem podia ver o sangue entrar em seus vasos sanguíneos. As veias eram como cobras estreitas, abrindo caminho através de sua pele fina. Era uma visão assustadora e enervante. Ele continuou avançando, e onde quer que seus pés fossem, o mesmo acontecia com o sangue. As veias estavam irregulares, mas lentamente, o corpo começou a parecer mais saudável. Em pouco tempo, a figura começou a parecer uma pessoa real e viva novamente. Quem é você? Ansem perguntou, quando o homem se aproximou dele friamente. Você é um humano? Haha. Quem é irrelevante, mas eu não sou um humano, entenda isso. O homem apresentou outro sorriso esquisito, o que só aumentou a estranheza. Se você não é um humano, o que você é? Ansem perguntou. O que eu sou? Haha. Você está me perguntando o que eu sou? Haha. A risada do homem era uma gargalhada maníaca. Depois de um tempo absorvendo mais sangue, ele parecia mais saudável. Até a cor voltou ao seu cabelo,
passando de cinza para um preto profundo, rico e brilhante. Além de seus estranhos olhos negros, a pessoa poderia ser confundida com qualquer ser humano comum. Ansem pensava nele como o típico garoto bonito agora, embora com uma veia sinistra. Eu disse algo engraçado. Ansem disse friamente. Como um fiel da Legião de Sangue, você está me dizendo que não reconhece o Filho do Destino. Desde quando a Legião de Sangue caiu tanto? O homem parou de sorrir agora e perguntou a Ansem com um olhar de gravidade pesada. Você é da Legião de Sangue? Ansem ficou chocado. Se ele era da Blind Legion, isso significava que Zero também era da Blind Legion? Ansem pensou um pouco mais e chegou à conclusão de que ela deveria ter algum tipo de conexão com a Legião de Sangue. Se ela não o fizesse, não haveria razão para ela ter aquela tatuagem. E essa pessoa apareceu logo depois que ela entrou na árvore. Você é um membro devoto da Legião de Sangue, não é? E você diz que não me conhece? Você é ignorante, mas tudo bem. Vou aceitá-lo como um sacrifício. Depois de dizer isso, ele estendeu a mão e tentou agarrar o pescoço de Ansem. As unhas afiadas quase arranharam a pele de Ansem, mas ele foi rápido em se esquivar com o salto de uma cobra. O homem estranho pareceu surpreso e disse, E a ligou? Como um membro da Blind Legion, como você aprendeu tal coisa? Pare de dizer isso, eu não sou um membro da Blind Legion. Eu não tenho nada a ver com você ou eles. Então, diga-me, se você é da Blind Legion, por que você estava no caixão? Ansem franziu a testa, querendo extrair o máximo de informações possível antes que as coisas azedassem demais. Haha! Você acha que pode esconder sua fé de mim simplesmente não admitindo sua crença em nossa causa? Você cheira como a Legião de Sangue, garoto. E essa é uma fragrância da qual você nunca pode se livrar. Você é da Legião de Sangue, e somente pelo preço de seu próprio sangue você pode deixá-lo. Faça algo significativo com seu eu patético e me dê seu sangue. Filho do Destino mudou-se. Ele era rápido e correu diretamente na frente de Ansem. Dom! Ansem convocou seu Flaming Hack Spike e não demorou a enfrentar o homem assustador. Os pregos colidiram com o Flaming Hack Spike, produzindo um som de metal atingido. A poderosa força de sua colisão fez Ansem cair para trás com seu Flaming Hack Spike. Son of Fate não era mais fraco do que uma supercriatura, ao que parece. Mas o Filho do Destino pareceu surpreso. Ele falou para si mesmo, dizendo, Por quanto tempo eu dormi, garoto? Filho do Destino exibiu um sorriso selvagem e voraz. A língua vermelha como sangue lambeu o lábio com uma ganância maligna. Capítulo 872, Relíquia da Legião de Sangue. Dom! 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 O corpo do Filho do Destino era extremamente rápido. Suas mãos atacaram Ansem de todos os ângulos, e embora ele fosse capaz de bloquear cada ataque, era notável reconhecer que o Filho do Destino estava apenas usando os punhos. A força que colidiu com o Flaming Hack Spike de Ansem foi maior do que a média das supercriaturas. Ansem usou sua aura Dongguan para obter uma melhor leitura da força vital de seu oponente. O que ele podia ver era uma bagunça. A energia não fluía com nenhuma coesão, e o poder que ele tinha parecia ter vindo do sangue que ele havia absorvido. Mesmo a aura Dongguan foi incapaz de simular poderes como esse. Nada mal. Você é capaz de bloquear todos os meus ataques, isso só pode significar que seu sangue deve ser um doce néctar. Estou ansioso pelo meu primeiro gole, garoto. O rosto do Filho do Destino foi consumido pela ganância ou luxúria, olhando para Ansem com os olhos redondos de uma cobra. E assim como ele gostava de seus lábios com sua língua bifurcada. Os movimentos do Filho do Destino eram incrivelmente estranhos. Ele não parecia humano, pois tinha a capacidade de girar a cabeça a 180 graus. PSS. Uma unha cortada ao lado do pescoço de Ansem, tirando o sangue. Filho do Destino, em um ângulo estranho,
empanturrou-se vorazmente com o sangue que escorria de seu dedo. Com um sorriso estranho, ele disse: "É delicioso demais." Ansem não conseguiu explicar o sorriso. O melhor que ele poderia comparar era um lobo faminto encontrando uma carcaça fresca. Estrondo! Filho do Destino rachou o ar, estendendo as unhas para o coração de Ansem. Com seus movimentos Dongguan, Ansem conseguiu se esquivar. Ele então fez uma pergunta a seu inimigo: "Posso perguntar por que você acredita que eu seja da Legião de Sangue?" "Sou honesto quando digo que não sou." "Haha! Honestamente, vamos lá, você não pode negar. Você cheira como um, puro e simples." Son of Fate era como um demônio travesso, torcendo e girando seu corpo e membros de uma forma grotesca, uma façanha acrobática que nenhum humano jamais poderia esperar realizar. Suas mãos continuaram alcançando o pescoço de Ansem enquanto ele avançava. Ansem foi capaz de se esquivar de cada tentativa de ataque. Ao fazê-lo, puxou seu colar de gato de 9 vidas. Então ele perguntou: "É isso que você cheira?" Quando Son of Fate viu o colar, ele congelou. Seus olhos negros olharam para o colar do gato de 9 vidas quando ele começou a tremer. "Relíquia, ha ha ha! O Rei de Sangue cuida de mim, guiando-me para sua descoberta." Ele falou com um tom que era uma mistura de alegria e tristeza. Foi assustador. Ansem olhou para o rosto dele e entendeu o que ele quis dizer. A relíquia de que ele precisava era o colar que Ansem sempre carregava. Por que o bisavô possuiria uma relíquia da Blood Legion? Ansem sabia de onde veio o colar, mas em vez de fornecer clareza, apenas o confundiu mais. Ansem queria perguntar algo, mas o Filho do Destino atacou como uma cobra tóxica enfurecida em uma tentativa de arrebatar o colar de gato de 9 vidas de Ansem. "Esta é uma relíquia pertencente à Legião de Sangue? O que ela faz? E por que você está aqui?" Ansem continuou se esquivando enquanto disparava suas perguntas, esperando que este encontro pudesse elucidar certas coisas e fornecer as respostas que ele procurava há muito tempo. Mas Filho do Destino ignorou suas perguntas, e seus olhos sugeriam que ele estava fixado no colar e no colar sozinho. Todo o seu corpo estava ficando vermelho de excitação e ficou claro que seu poder crescia junto com ele. Ansem podia ver seu sangue começando a ferver e queimar, aumentando sua força. Seu desejo pelo colar o estava deixando louco, como um demônio vindo direto do inferno. As unhas foram lançadas com mais vigor e uma delas acertou o rosto de Ansem. Filho do Destino lambeu cada gota de sangue que conseguiu roubar. "Responda minhas perguntas." Ansem olhou friamente para o Filho do Destino, reconhecendo quão poderoso era seu oponente. Mas Ansem não se importava. Agora, ele queria respostas mais do que tudo, e era isso que ele estava determinado a conseguir. Nada o impediria. Seu destino é ser um sacrifício para mim. Não há necessidade de você saber mais nada. Acalme-se, garoto. Os olhos do Filho do Destino ainda estavam cheios de ganância, e seu rosto se contraiu com desejo de assassinato. Ansem parou de se esquivar de seus ataques e, em vez disso, balançou o punho em sua direção. Pang! Um raio gigante foi disparado entre os dois, ensurdecedoramente alto. Sonic Thunder Punch foi incapaz de atrapalhar a força vital de seu oponente, devido a sua energia já estar confusa. Mas o poder do trovão foi eficaz em semi-paralisar seu inimigo, retardando-o consideravelmente. Rugido! O corpo de Ansem se expandiu, crescendo para se tornar um macaco prateado de 3 metros de altura. O braço forte levantou Son of Fate no ar, agarrando-o pela cabeça. Pang! Pang! Ansem, ainda segurando a cabeça, enfiou o corpo no chão, de novo e de novo. Ele o esmurrou dessa maneira inúmeras vezes, e quando terminou, havia um buraco profundo na terra na forma do corpo do Filho do Destino. Ansem o jogou de volta no poço e o atingiu na cabeça. Estrondo! O poder criou um buraco ainda mais profundo, com o Filho do Destino dentro. Seu crânio foi rachado e seu corpo estava torcido de uma forma sinistra.
Ansem o pegou mais uma vez e deu um soco em seu rosto. O nariz foi pulverizado em geleia, pouco antes de o corpo ser lançado no ar como uma bala de canhão. Ele quebrou muitas árvores em sua descida, antes de parar. Você pode responder minhas perguntas agora, filho do destino? Ansem ficou na frente de seu oponente derrotado, cujo corpo estava torcido e esmagado em um estado medonho. O filho do destino não tinha mais o ímpeto selvagem e louco que o impulsionava antes. Impossível! Impossível! Humanos no santuário do segundo Deus não deveriam ter tal poder. O rosto do Filho de Deus estava quebrado além do reconhecimento, mas ele não havia sido morto e ainda conseguia reunir palavras para falar. Ainda assim, seu corpo estava completamente quebrado e ele não conseguia se mover. Com um óbvio choque, ele olhou para Ansem. Deixe-me perguntar uma coisa, em Bland Legion, existe um homem chamado Angenzi. Ansem olhou para o Filho do Destino, que estava atordoado. Ele parecia pronto para dizer algo, mas então, era como se ele visse algo aterrorizante. Suas pupilas encolheram. Impossível, impossível! Son of Fate parecia ter visto um fantasma, e seu corpo começou a tremer e convulsionar. Então nada. Ele congelou no lugar, caiu no chão. Capítulo 873, Faca de osso de sangue. Ansem olhou na direção em que o olhar do Filho do Destino havia endurecido e percebeu que era Zero quem ele tinha visto. Ela havia emergido do Rei Árvore e agora estava se aproximando deles. Zero já havia retornado à sua forma humana, mas suas mãos seguravam uma faca vermelha. A faca tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e era completamente vermelha. Tinha características esqueléticas e sua cor fazia com que parecesse um osso encharcado de sangue. Ansem franziu a testa, sem saber por que o Filho do Destino ficaria tão assustado ao ver Zero. Impossível, impossível! O Filho do Destino estava gritando como um louco e parecia horrorizado. Ansem olhou para ele, pronto para dizer-lhe para calar a boca, mas antes que pudesse, um flash vermelho cortou sua visão. Quando seus olhos estabilizaram o foco, ele viu a faca de osso de sangue se alojar no coração do Filho do Destino. O Filho do Destino estremeceu. Todo o sangue de seu corpo começou a correr em direção ao coração, formando um caroço coagulado. Então, sua pele murchou e secou, tornando-se outra casca irreconhecível e esquelética de um cadáver, assim como o resto da área. As sobrancelhas de Ansem saltaram. Ele não sabia onde Zero conseguiu essa faca, mas ela assassinou insensivelmente o Filho do Destino sem nenhum motivo. Zero caminhou na frente de Son of Fate e puxou a faca de osso de seu coração. Por que você faria isso? Você o matou. Ansem perguntou, com as sobrancelhas franzidas. Ele mereceu, Zero respondeu. Se ele mereceu ou não é irrelevante, eu perguntei por que você o matou, então me diga, Ansem perguntou novamente. Zero olhou para Ansem, mas não falou. Ela apenas olhou para ele da mesma maneira que sempre fazia. Ansem olhou para sua faca de osso e perguntou, de onde você tirou isso? Estava dentro da árvore, respondeu Zero. Você fez um buraco na árvore para poder recuperar esta faca? Ansem ficou surpreso e pediu confirmação. Zero assentiu. Como você sabia que esta faca de osso estava dentro daquela árvore? Ansem perguntou. Zero nunca tinha estado nesta área do santuário do segundo Deus antes, então como ela poderia saber que a faca estava lá? Estava chamando por mim. Zero balançou a faca de osso. Ansem estendeu a mão, tentando pegar a faca e dizendo, deixe-me dar uma olhada. Mas Zero rapidamente retirou a mão e retrucou, não toque nisso. Por que não? Ansem franziu a testa, pensando que Zero estava se comportando de forma anormal. Você vai morrer, disse Zero, com uma quantidade incômoda de seriedade. Ansem congelou. Ele não tinha certeza do que ela queria dizer. Ele morreria se tocasse nele, ou ela o mataria se ele colocasse um dedo nele. Olhando nos olhos claros de Zero, Ansem ponderou o que ela quis dizer.
Ele estava inclinado para o primeiro, no entanto, pois não acreditava que Zero simplesmente o mataria. Ansem não fez mais perguntas. Em vez disso, ele voltou seu foco para o cadáver do Filho do Destino. Ele vasculhou seus bolsos em busca de qualquer saque notável que pudesse ter possuído. O corpo do Filho do Destino não estava muito vestido, e muito do que ele usava já estava em frangalhos. Depois que seu corpo secou, as roupas pareciam tiras soltas de tecido amassadas em um galho retorcido. Não havia nada para ser encontrado. Mas quando Ansem olhou para as costas do Filho do Destino, ele ficou chocado. A tatuagem do gato de 9 vidas havia desaparecido completamente. Ansem verificou todos os cantos de seu corpo, mas não conseguiu encontrar nada remotamente semelhante à tatuagem que vira antes. Você sabe quem é esse homem? Ansem olhou para Zero e fez a pergunta. Ela balançou a cabeça. Ansem acreditava que ela não sabia de nada, então ele não perguntou novamente. Ele se aproximou do caixão em que Sun of Fate estava. O caixão parecia ter sido construído com a madeira das árvores assombradas das trevas locais, mas não havia mais nada de significativo. O caixão estava vazio. Incapaz de encontrar qualquer coisa lá, Ansem voltou sua atenção para o Rei Árvore e começou a caminhar em sua direção. Não drenava mais a força vital de Ansem, então ele caminhou até ela sem medo. Ele observou o buraco que Zero havia perfurado nele e percebeu como parecia estranho. Parecia um abismo infinito, onde nenhuma luz poderia chegar. Olhando para Zero, ele viu que ela estava apenas seguindo da maneira casual que sempre fazia. Cerrando os dentes, Ansem entrou no buraco. O interior da árvore era grande, mas não parecia haver nada de especial por dentro. Não havia nada notável lá para Ansem encontrar. Estranho. Ansem franziu a testa e olhou para Zero. Ele queria fazer mais perguntas, mas era improvável que ela respondesse diretamente. Incapaz de encontrar qualquer coisa, Ansem decidiu montar em seu Golden Graveler e sair em busca dos desaparecidos Liu Fang e Wang Jiang. Quando ele os encontrou, eles ainda estavam em estado de choque, mas ilesos. A maldição da floresta parecia ter sido suspensa, então Ansem foi capaz de conduzi-los para fora. As Dark Haunted Trees e os insetos não pareciam diferentes do que costumavam ser, mas nada impedia sua saída. Na verdade, eles encontraram as bordas da floresta relativamente cedo. A floresta tinha apenas algumas centenas de quilômetros de largura, no máximo. A alegria de Liu Fang e Wang Jiang só foi suprimida por seu alívio, depois de deixar a floresta. Eles se consideravam incrivelmente afortunados por terem sobrevivido na floresta todo esse tempo, incluindo os perigos que se seguiram à chegada de Ansem. Mas ainda assim, um sentimento desconfortável sobre a provação conseguiu se prender à mente de Ansem. A faca de osso de sangue de Zero havia desaparecido de suas mãos também, Ansem notou depois de algum tempo. Ele não tinha certeza de onde ela colocou. Se o colar do gato de 9 vidas é uma relíquia da Legião de Sangue, isso significa que poderei praticar o Sutra do Pulso de Sangue, pensou Ansem, entusiasmado. Embora ele já tivesse aprendido o Dongguan Sutra, quanto mais ele aprendesse, melhor. Além do mais, os pontos fortes do Sutra do Pulso de Sangue podem beneficiar seu próximo na linhagem, se ele tiver um filho. Ansem seguiu o Sutra do Pulso de Sangue e segurou o colar do gato de 9 vidas para sua prática. Levou meio mês antes que ele pudesse se rotular como iniciante, então claramente levaria algum tempo até que ele desbloqueasse seu primeiro bloqueio de gênio. Ele praticou com frequência, em sua viagem para Blue Crystal Shelter, e 6 dias depois, ele encontrou uma supercriatura de 2ª geração perto da margem de um rio. Parecia um ancião serpente. Quando voou sobre o rio, tentou comer Ansem. No entanto, Ansem e a raposa prateado venceram rapidamente. E porque ele gostava de esmagar os crânios de seus oponentes ultimamente, Ansem fez questão de se transformar em um macaco prateado para estabelecer o Smackdown. Super criatura Riverban WYRM morto. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura é comestível, e você pode colher sua Life Geno Essence.
Consuma sua Life Geno Essence para ganhar de 0 a 10 pontos Super Geno aleatoriamente. Ansem refinou a Life Geno Essence do ancião e recebeu 6 pontos Super Geno. Ele só precisava de mais 2 pontos para maximizar agora. A carne da criatura foi dividida entre a raposa prateada e a fada. Em breve, chegarei ao terceiro abrigo de Deus. Espero que minha sorte continue. Ansem estava um pouco preocupado, mas ainda tinha o símbolo de lótus na testa. Ele foi a um abrigo humano próximo para reabastecer seus suprimentos e perguntar onde poderia encontrar mais super criaturas. Ansem ouviu uma história estranha, que parecia valer a pena conferir. Ele foi informado de uma montanha que foi repetidamente atingida por um raio, noite e dia. Se havia uma super criatura ali, provavelmente era uma que aderiu aos elementos do trovão. Se isso fosse verdade, sua morte seria benéfica para a raposa prateada. Capítulo 874 – Montanha do Trovão. Ansem fez planos de viajar para Thunder Mountain, mas antes de partir, alguém veio procurá-lo. Senhor An, nós somos de Angel Gene. Gostaríamos de solicitar sua ajuda para matar uma super criatura. Desde que você tenha tempo, ficaremos felizes em discutir o preço de tal recurso. Zal Shueben era um dos gerentes de Angel Gene e sorriu ao fazer o pedido. A família Zal é realmente desavergonhada. Primeiro, eles querem me matar, agora, eles querem minha ajuda. Ansem não pôde deixar de rir em seu coração. Suas palavras contaram uma história diferente, no entanto, e ele respondeu: isso depende de qual super criatura você está me pedindo para matar e, claro, do preço mencionado. Se você está disposto a nos ajudar nessa tarefa, fique tranquilo, o preço vai trazer um sorriso ao seu rosto. Zal Shueben falou suavemente e fez uma pausa. Depois de um breve momento, ele continuou dizendo: queremos que você nos ajude a matar o Thunderbull que reside na Thunder Mountain. Ansem não podia acreditar que tal coincidência pudesse acontecer, já que o Thunderbull também era seu alvo. Claro. Vai custar-lhe 100 fluidos genéticos angelicais de alta classe, disse Ansem, com o peito estufado. Oh, Sr. An! Você não acha que esse preço é um pouco irracional? Você sabe que fluidos genéticos angelicais de alta classe exigem sangue Shura real para sua formulação. Nosso relacionamento com o Shura é ruim o suficiente, portanto, a aquisição de este sangue é difícil. 100 frascos de Angel Gene Fluid é muito íngreme. Além disso, temos nossa própria equipe. Só exigimos sua ajuda, não estamos pedindo que você enfrente a supercriatura sozinho. Zal Shueben corou, sem dúvida sentindo-se um pouco estranho com a proposta que ele teve que recusar. Você disse que sua oferta traria um sorriso ao meu rosto, 100 frascos de Angel Gene Fluid é o que seria necessário. Se você não pode obrigar meu preço, então pergunte a outra pessoa, disse Ansem severamente. Era verdade que o número de frascos de Angel Gene Fluid em circulação e disponíveis para compra estava baixo ultimamente. Raramente alguém poderia comprá-los, mesmo que pudessem ser encontrados. O pedido de Ansem por 100 desses frascos era bastante ridículo e consumiria um mês inteiro da receita de Angel Gene. Sr. An, seu preço é muito alto. Por mais que eu queira, não posso fazer este acordo agora, mas voltarei à aliança e consultarei meu supervisor, sugeriu Zal Shueben. Vou deixar o abrigo daqui a 1 hora, disse Ansem. Zal Shueben assentiu e disse: serei rápido, então, por favor, espere. Ansem pensou que o preço ultrajante que ele havia sugerido seria suficiente para assustá-los e fazê-los desistir de sua intrusão. Mas infelizmente para eles, Zal Shueben voltou com um sorriso. Ele disse: nossa empresa aceita seu preço. Tenho os frascos comigo, mas exigiremos que você assine este contrato. Ansem ficou surpreso, para dizer o mínimo. Ele examinou o conteúdo do contrato e tudo parecia estar em ordem. Ele olhou para a caixa de Angel Gene Fluid e notou que havia sido carimbado com o selo oficial apropriado. Se o que estava incluído não fosse o que ele havia pedido, ou se o Angel Gene Fluid dentro dos frascos fosse uma imitação barata ou uma variante diluída do líquido, ele poderia processá-los. Ok.
Ansem assinou o contrato e aceitou os 100 frascos de Angel Gene Fluid. Quando Ansem saiu, um homem de meia idade se aproximou de Zhao Xuebin e disse: Gerente Zhao, 100 frascos de Angel Gene Fluid alta classe são muito caros. Zhao Xuebin balançou a cabeça e respondeu: Não é tão caro quanto você pensa. Não podemos matar o touro sozinhos, infelizmente, então, não temos escolha a não ser perguntar a ele. Ele é a única pessoa que possui um super animal de estimação certo agora, afinal. Mas, novamente, isso é 100 frascos de alta classe de Angel Gene Fluid. Não poderíamos usá-los nós mesmos para matar o Thunderbull? Liu Gui implorou. Zhao Xuebin riu e disse: Este Thunderbull pode desencadear ataques AOE. Mesmo se conseguíssemos matá-lo, incorreríamos em muitas perdas de pessoal. Podemos perder o líquido, mas não podemos perder nosso pessoal. Perguntando a Ansem fazer isso, independentemente do preço, é melhor para nossa prosperidade futura. Sempre podemos sintetizar mais desse líquido, é apenas material. Luigi acenou com a cabeça e não disse mais nada, pois não cabia a ele tomar tais decisões, de qualquer maneira. Vá e prepare-se, partiremos ao lado de Ansem em breve. A morte deste Thunderbull será boa para nós, e se o menino falhar, então ele terá que devolver os frascos de Angel Gene Fluid para nós, de qualquer maneira. Será ainda melhor para nós, se ele acabar gravemente ferido. A luz escura do assassinato cintilou nos olhos de Zhao Xuebin. Ansem enviou o Angel Gene Fluid de volta à aliança, permitindo que Ji Yanran o segurasse. Não havia chance de ele devolver aquele caixote. E em relação ao Thunderbull, ele não acreditava que Angel Gene faria um acordo honesto. Mas se ele pudesse matar a criatura, obter o saque e sair com o fluido que lhe foi oferecido, valeria a pena ir com eles. De qualquer forma, Ansem não se sentia mal por fazer coisas ruins para o povo de Angel Gene, se a situação fosse difícil. Com zero a reboque, Ansem foi se encontrar com os membros do Angel Gene que iriam acompanhá-lo. Senhor An, vamos caçar uma super criatura. Tem certeza de que é apropriado trazer uma linda garotinha? Zhao Xuebin sugeriu zombeteiramente, ao colocar os olhos em Zero. É apenas uma super criatura, ela vai ficar bem. Ansem disse, enquanto acariciava a cabeça de Zero. Quando Zhao Xuebin e Luigi ouviram o que ele disse, eles engasgaram com suas palavras de refutação. Eles acreditavam que Ansem era muito arrogante para seu próprio bem, mas eles mantiveram suas línguas. Eles trouxeram 8 pessoas para acompanhar Ansem em sua jornada para a montanha onde lutariam contra o touro. Zero seguiu Ansem por trás como de costume, e não parecia que os eventos que aconteceram na Floresta Assombrada Escura a afetaram nem um pouco. Ela apenas continuou a segui-lo, com maior precisão do que sua própria sombra. Começou a chover e a estrada ficou lamacenta e difícil. Mas para o coletivo que escalou as terras além da segurança do abrigo, não foi nada. Ansem, montando Golden Graveler, convocou o Spiritual para voar acima deles e proteger Zero da chuva. A área estava cheia de nuvens escuras de tempestade e trovões rolavam incessantemente. Era tão alto que abafava o som de todo o resto. E por trás das nuvens, o distante show de luzes de relâmpagos bruxuleantes se desenrolava ritmicamente. A raposa prateada parecia muito animada e pulou em cima da cabeça do Golden Graveler. Ele olhou para longe, olhando para Thunder Mountain. Seus olhos examinavam as terras, como se procurassem algo em particular. Estrondo! Um raio riscou os céus como a formação de uma teia de aranha, iluminando a terra úmida e escura. Ansem usou a luz para ver o pico negro para o qual se dirigiam. Era mais alta do que qualquer outra montanha na área, e era tão alta que parecia estar conectada ao próprio céu. Todos os raios pareciam vir daquela montanha, como se fosse algum para-raios rochoso natural. Senhor An, essa é a montanha do trovão, lar do Thunderbull, disse Zhao Xuebin, enquanto apontava para o pico escarpado. Capítulo 875. Por que o raio não prejudicou você uma vez? Levaram meio dia de viagem, ao todo, para chegar ao sopé da montanha do trovão.
A cada centímetro que eles viajavam, o pavor que a traiçoeira montanha instilava aumentava. Relâmpagos continuaram a brilhar nos céus, atingindo o pico várias vezes. Cada flecha enviou uma série de rochas quebradas caindo na terra abaixo. Estranho. Por que não há criaturas por perto? Isso é estranho. Luigi franziu a testa. É estranho. A última vez que viemos aqui, havia muitas outras criaturas. Mas desta vez, não vimos nenhuma. Zalchuebin também estava confuso. Ansem pensou jovialmente consigo mesmo, isso é por causa da raposa prateada. Com este pequeno e fofo maldito ao meu lado, as criaturas que incomodam minha viagem são coisa do passado. É melhor sem eles, não é? Podemos matar livremente o Thunderbull. Quando Ansem disse isso, ele imediatamente começou a montar o Golden Graveler na encosta da montanha. Nesse caso, estamos dependendo de você, disse Zalchuebin educadamente a Ansem. Depois que Ansem decolou, Zalchuebin se virou e disse a seus homens, tenha cuidado, o Thunderbull pode aparecer a qualquer momento. Mantenha a vigilância. Sim. Todos responderam em uníssono. Lenta mas seguramente, eles subiram a montanha no rastro empoeirado de Ansem. Estrondo! Os relâmpagos continuaram a cair, e nenhuma vez houve uma pausa em seus impactos rítmicos. O trovão atingiu repetidamente as rochas da montanha, emitindo chuvas selvagens de faíscas. Ansem estava à frente, mas não demorou muito para que ele reduzisse a velocidade. O ambiente era bastante ruim e inadequado para a pressa. Se este era o território do Thunderbull, ele sabia que teria que ser mais cuidadoso, pois estaria em desvantagem. A raposa prateada manteve sua excitação ficando na cabeça de Golden Graveler, olhando para o pico à distância. Levaram 1 hora de viagem para chegar ao meio da montanha, mas ainda assim, eles ainda não haviam encontrado o Thunderbull que estavam caçando. Gerente Zal, talvez aquele touro tenha desaparecido, sugeriu Ansem a Zalchuebin. Zalchuebin tinha um olhar confuso e disse, sempre que costumávamos vir aqui, ele rapidamente se aproximava de nossa intrusão no sopé da montanha. Mesmo que estivesse no pico, deveria ter descido sobre nós há muito tempo. A ausência da besta hoje é realmente estranha. O Thunderbull realmente deixou este lugar? Luigi perguntou, preocupado. Vamos continuar, mas não baixe a guarda, só por precaução. Zalchuebin franziu a testa. Eles pretendiam matar este Thunderbull há algum tempo. Eles falharam várias vezes e perderam muitas pessoas em suas tentativas anteriores. O touro poderia lançar ataques ferozes, incluindo ataques AOE. Foi por isso que eles tiveram que abordar Ansem e solicitar sua ajuda. Eles estavam perdendo o juízo. Se o touro realmente tivesse ido embora, seria uma grande perda para eles. O contrato afirmava que, se o touro tivesse desocupado a área, Ansem era elegível para manter metade dos frascos propostos de Angel Gene Fluid. Com grande preocupação, eles continuaram a subir até o pico. Enquanto isso, o trovão ficava cada vez pior. De repente, um raio atingiu uma rocha que estava a apenas alguns metros de distância de Ansem. Mas a rocha parecia indestrutível e não havia sido danificada pelo raio. Ainda estava perfeitamente liso, e nem um único defeito havia sido trazido a ele. À medida que subiam, a frequência do raio aumentava. Depois de mais 1 hora de viagem, um raio atingiu um homem chamado Fenglin. Ele foi atingido enquanto estava em sua montaria e quase foi morto imediatamente. Gravemente ferido, o cabelo de sua cabeça havia sido queimado. Ele ficou chocado. Felizmente, o golpe não foi muito forte e o homem conseguiu se levantar após o golpe, para a surpresa de todos. Todos tomaram cuidado extra depois disso, convocando escudos e armamentos de proteção para se defenderem de quaisquer outros relâmpagos renegados que procurassem atingi-los. Foi uma sorte eles terem feito isso também, devido ao aumento da frequência de trovões e relâmpagos. Enquanto subiam, todos sofreram pelo menos um raio. Outros tiveram a infelicidade de receber mais de um.
Apenas Ansem e seus companheiros não ficaram chocados, apesar do tamanho do alvo do Golden Graveler. Estranhamente, o raio os ignorou durante a viagem. Ansem reconheceu que isso foi obra da Raposa Prateada. Little Silver, o mestre do trovão, poderia dobrar a vontade do raio para evitar a si mesmo e seus companheiros. Ansem abraçou a Raposa Prateada e disse baixinho: "Pequena Prata, você poderia atrair mais raios para eles?" A Raposa Prateada olhou para Ansem e inclinou a cabeça, significando que entendia o pedido de Ansem. Então, um brilho de maldade nasceu em seus olhos. A Raposa Prateada saltou para longe do peito de Ansem, voltando para a cabeça de Golden Graveler. Ele olhou para o trovão riscando o céu. Estrondo! Um raio atingiu perfeitamente o topo da cabeça de Luigi. Ele quebrou sua armadura e o derrubou de seu passeio. Ele convulsionou no chão lamacento, contorcendo-se em agonia. Todos pararam para verificar seu bem-estar. Felizmente para eles, todos eles desbloquearam os bloqueios de seus genes e foram capazes de resistir a tais golpes. Gerente Zal, a frequência dos raios aumenta à medida que subimos. É provável que todos nos machuquemos antes de chegarmos ao topo e, se o touro residir lá, nossa capacidade de lutar desaparecerá, disse Luigi. Zal Shuebin olhou para o raio no céu, mas ele sabia que se eles voltassem agora, eles estariam entregando Angel Gene Fluid para Ansem de graça. Por outro lado, eles podem acabar feridos ou pior, se mantiverem o rumo atual, como disse Luigi. Zal Shuebin pensou um pouco em seu enigma, mas decidiu dizer: "Não estamos longe do pico. Se chegarmos lá e não encontrarmos o touro, retornaremos imediatamente." Depois que ele disse isso, todos montaram novamente em suas cavalgadas e continuaram subindo as traiçoeiras encostas da montanha. Depois disso, mais e mais raios continuaram a cair, atingindo com precisão cada um dos membros do Angel Gene e ferindo-os. Ansem olhou em frente para o pico. Ele não conseguia ver nada lá ainda, mas começou a sentir uma poderosa força vital surgindo de lá. Ele sabia que algo tinha que estar lá em cima, ele só não tinha certeza se era ou não o Thunderbolt que ele havia prometido matar. Independentemente do que fosse, no entanto, Ansem não achava que os outros conseguiriam. Os olhos da Raposa Prateada brilharam com prata, em conexão com o raio que cruzou os céus. Cada vez que um novo raio aparecia, seus olhos brilhavam prateados e um grito irrompia por trás. Isso é estranho. Por que o raio não o prejudicou nenhuma vez? Eles estavam começando a suspeitar que algo estava errado e, depois que Luigi foi atingido novamente, ele não conseguiu evitar o confronto com Ansem. Capítulo 876. Eles ousam acreditar que podem me atacar? Talvez seja porque eu não sou um homem miserável que cometeu várias atrocidades? Ansem disse friamente. Você... Luigi ficou rapidamente enfurecido com a resposta que lhe foi dada. Ele apontou o dedo para Ansem e gritou: "Você deve ter feito alguma coisa." "Tudo bem, eu admito. Eu fiz o raio continuar atingindo você. Você não teve apenas azar, ok? Fui eu. Você está satisfeito?" Ansem encolheu os ombros. Luigi não sabia o que dizer. O trovão veio do céu e Ansem claramente não produziu o raio. Portanto, ele não acreditava que fosse Ansem e não podia culpar o homem por fazer o que ele havia admitido ter feito. "Senhor An, você não entendeu o que ele quis dizer. Estamos nos perguntando se você tem uma maneira de evitar que o raio o atinja. Talvez se você compartilhar seu método, possamos evitar ser atingidos também. Podemos terminar esta aventura um pouco mais rápido, também", disse Zal Shuebin. "Sou um doador, não um receptor. Portanto, acredite em mim quando digo que estaria disposto a compartilhar um método, se tivesse um. Sinceramente, não tenho ideia de por que o raio não atingiu a mim ou a meus amores", Ansem respondeu. Zal Shuebin franziu a testa, pensando que era altamente improvável que Ansem tentasse enganá-los. Mas se Ansem realmente teve sorte, essa quantidade de sorte parecia impossível.
Você deve ter uma alma besta para protegê-lo do raio, é isso? Luigi voltou a conversa com o dedo e a voz levantados. Uau, que rude! Com um tom tão desrespeitoso, não acredito que haja algo que eu possa fazer por você, disse Ansem. Bem, se você não tem uma alma tão bestial, que tal diminuir a velocidade e desmontar, para que todos possamos caminhar juntos? Luigi acreditava firmemente que havia descoberto a verdade, por isso, gritou a sugestão. Zhao Xuebin olhou para Ansem, imaginando qual seria sua resposta. Ansem disse, tudo bem. Claro. Por mim, tudo bem. Todos guardaram suas montarias e cercaram Ansem como pinguins. Se Ansem tinha uma alma animal para protegê-lo do trovão, eles acreditavam que deveriam estar perto o suficiente para que sua proteção se estendesse a eles também. 2 passos depois, um raio atingiu a cabeça de Luigi novamente. Ele caiu no chão como um saco de pedras. Pela força do raio que o atingiu, parecia muito mais severo do que os golpes anteriores. A raposa prateada, nos braços de Zero, exibia um sorriso sinistro. Todos olharam para Ansem com uma expressão estranha e, assim que Luigi estava se levantando, outra pessoa foi atingida por um raio. Enquanto continuavam a subir a montanha, o trovão piorou. Eles ainda estavam a 3 milhas do pico, e o raio já estava ferindo as elites e deixando-as cansadas demais para continuar. Eu não acredito nessa besteira. Luigi continuou andando, incapaz de acreditar que o trovão não poderia atingir Ansem. Mas o raio continuou atingindo a equipe e a maioria deles ficou ferida. Ansem e Zero não sofreram um único cabelo chamuscado, em comparação. Se Ansem tivesse proteção, Zero deveria ter sido suscetível aos raios também. Mas ela não sofreu nenhum dano, e o raio nunca a tocou. O raio atingiu apenas os membros do Angel Gene, foi muito estranho. Deve ser você. Ah! Luigi estava incrivelmente bravo e, assim que se virou para latir para Ansem e começou a apontar mais dedos, um raio atingiu sua cabeça. Seu capacete foi arrancado e seu rosto ficou preto. Ele caiu no chão novamente, mas desta vez, ele não se mexeu. Ele havia desmaiado e quase parecia que ia morrer. Eu disse a você. Se você não tiver sorte, provavelmente é karma. Se você fizer coisas ruins acontecerão com você. Nesse caso, você será atingido por um raio. Ansem falou friamente com Luigi, que estava no chão. Senhorã, você pode nos dizer por que o trovão só nos ataca? Não me diga que você é simplesmente sortudo, sorte dessa amplitude não existe. Zhao Xuebin estava começando a perder a paciência agora. As outras pessoas olharam com raiva para Ansem, murmurando palavras maldosas em voz baixa. O quê? Vocês realmente querem lutar comigo? Se quiserem, venham pegar alguns, disse Ansem friamente. O pessoal de Zhao Xuebin ficou chocado. Embora todos tivessem fluido do gene do anjo, todos haviam sido gravemente feridos pelos repetidos relâmpagos. Lutar contra Ansem, que tinha um super animal de estimação, seria no mínimo difícil. Zhao Xuebin não queria usar o líquido até o último segundo, então seu rosto mudou repentinamente. Com um sorriso forçado, ele disse, Senhorã, você nos entendeu mal mais uma vez. Eu estava apenas afirmando que foi uma série improvável de coincidências que o deixaram incólume pelos raios. Mas somos parceiros por enquanto, e os parceiros devem exercer total honestidade um com o outro. Tudo bem. Você realmente quer saber por que o trovão não me toca? Ansem sorriu. Sim, por favor, diga-nos. Zhao Xuebin exclamou educadamente. Ansem não respondeu verbalmente. Ele olhou para cima e viu outro raio, e quando ele desceu, ele jogou o punho para o alto. Um raio saiu de seu punho e atingiu o raio que se aproximava. A explosão resultante derrubou todos no chão. Todos pareciam pálidos e muitos começaram a vomitar sangue. Todos eles olharam para Ansem com choque, como se ele fosse algum deus. Eles ousam acreditar que podem me atacar.
Ansem disse, e então os ignorou, continuando sua subida da montanha. As pessoas olhavam incrédulas. Eles rapidamente se levantaram e seguiram Ansem até o pico como se fossem seus discípulos. Ninguém mais pensou em usar Angel Gene Fluid para combatê-lo. Para um soco, separar fogos nascidos do vento era incrível, e eles claramente subestimaram o poder de Ansem. Não importa quanto Angel Gene Fluid eles injetassem em si mesmos, eles não acreditavam que tinham o que era necessário para derrubar Ansem. A área que os cercava ainda estava sendo atingida por um raio, e lutar contra uma pessoa que comandava tal raio seria uma missão tola. Eles sabiam que não teriam chance. Como o Sonic Thunder Punch pode ser tão poderoso? É mais forte do que a maioria dos superadores pode fazer, afirmou Feng Lin, chocado. Ansem derrotar Yukela não foi simplesmente sorte. Seu Sonic Thunder Punch é realmente assustador, disse Zhao Xueben. O que nós fazemos? Nós apenas continuamos? Feng Lin havia perdido a coragem e estava preparado para escapar, e ele não estava sozinho nesse pensamento. Eles sabiam que não eram tão fortes quanto Ansem, então não ousaram continuar em frente. Zhao Xueben suspirou e disse, tudo bem. Vamos esperar aqui. Se o Thunderbull estiver no pico, Ansem não será capaz de esconder sua morte, de qualquer maneira. Ele provavelmente pode fazê-lo sozinho. Quando todos souberam que não precisariam chegar ao topo para lutar contra uma supercriatura, ficaram aliviados. Eles levaram o moribundo Luigi embora. Através da proteção da raposa prateada, Ansem e Zero quase chegaram ao topo sem problemas. Então, ele viu algo. É uma supercriatura e não está sozinha. Ansem, vendo o pico à frente, pareceu surpreso. Capítulo 877 – Luta das Bestas do Trovão. No topo da montanha coroada de trovões repousava uma flor de trovão prateada e, em seu centro, o botão tremeluzia com eletricidade dourada. Perto da flor do trovão estavam duas supercriaturas travadas em combate umas com as outras. À direita estava um touro de 3 metros de altura. Seus chifres brilhavam em verde e estalavam com eletricidade, atraindo cada vez mais trovões para baixo na montanha como chuva. À esquerda estava uma raposa com 3 caudas. Suas caudas brancas como a neve balançaram rapidamente, gerando um campo de raios. Parecia ser capaz de controlar o trovão também. As duas supercriaturas do elemento trovão estavam atualmente em um impasse uma com a outra. Nenhum dos dois avançou. Eles apenas permaneceram imóveis, observando um ao outro intensamente, ocasionalmente observando o catalisador de sua animosidade, a flor. Eu tirei a sorte grande. Não só há duas supercriaturas de segunda geração aqui, mas também esta florzinha maravilhosa. A raposa prateada está no dinheiro. Quando Ansem viu a cena, ele ficou deliciosamente feliz. A raposa prateada saltou dos braços de Zero com os olhos fixos na flor do trovão. Sua aparência anteriormente elegante foi substituída em favor da fome. Mas Ansem agarrou-o pelo pelo e puxou-o para trás. A raposa prateada fez o possível para lutar, mas Ansem a segurou com força em seus braços. Ansem sabia que a flor era algo muito desejável e seria rico em nutrientes para a raposa prateada. No entanto, havia duas supercriaturas à frente e nenhuma parecia amigável ou caridosa. Se a raposa prateada se aproximasse agora, isso incitaria a ira deles. Ansem teria se saído melhor acenando com uma bandeira vermelha. Dito isto, Ansem sabia que tinha o que era necessário para derrubar as duas supercriaturas. Ele apenas se preocupou com o barulho que poderia gerar. Se houvesse muito barulho, seria difícil esconder tudo de Zhao Xueben, e Ansem nunca planejou entregar a Life Geno Essence do touro, se eles o matassem. Teria sido bom para eles tê-lo se fosse uma supercriatura de primeira geração, mas não havia chance de ele desistir de uma Life Geno Essence de segunda geração. Pequena prata, silêncio. Não há necessidade de pressa. Olhe atentamente, a flor do trovão ainda não floresceu. Se estivesse pronta para consumo,
Tenho quase certeza de que essas duas criaturas estariam fazendo mais do que uma competição de olhares. Ansem confortou a raposa prateada que lutava. As palavras realmente acalmaram a raposa prateada, e ela desistiu de tentar se libertar. Ainda assim, manteve os olhos fixos na flor sem piscar. De vez em quando, um raio atingia o centro da flor. Sempre que isso acontecia, a flor não era prejudicada. Na verdade, parecia ficar mais brilhante e com aparência mais viva após cada golpe e choque. Parecia que poderia consumir eletricidade. No centro da flor, cresceu um fruto dourado do trovão. Atualmente, era do tamanho de um ovo médio. Relâmpagos dourados piscaram através dele, brilhando em um espetáculo condensado que lembrava uma visão aérea da galáxia. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar para esta fruta amadurecer. Como Ansem observou, ele não tinha certeza de quando amadureceria. Embora claramente ainda não estivesse pronto, a julgar pelo comportamento da raposa de três caudas e do trovão, se já tivesse amadurecido, um estaria rasgando a garganta do outro com certeza. Ansem convocou sua coruja espiritual e dobre mortal. Então, ele colocou a fada em uma posição de potencial emboscada. Com Zero e a raposa prateada, Ansem desceu um pouco a montanha. Como uma criança problemática, a raposa prateada não queria deixar a flor sozinha. Ele começou a lutar, mas ainda assim, Ansem foi capaz de derrubá-lo. Ele não podia deixá-lo lá em cima, pois não queria levantar suspeitas de Zalshuebin. Se Ansem matasse as supercriaturas, ele poderia recuperar seus bens, mas teria que devolver o Angel Gene Fluid, isto é, a menos que ele nunca mais quisesse voltar para a Aliança. Então, ele traçou um esquema. Se ele voltasse para eles agora e relatasse suas descobertas de que não havia nenhuma supercriatura no topo da montanha, ele poderia ficar com 50 dos frascos de Angel Gene Fluid. Com seus 3 animais de estimação lá em cima, matar as 2 supercriaturas também não deve ser muito difícil. Ansem, com a raposa prateada em seus braços e Zero a reboque, desceu a encosta acentuada do pico em direção a Zalshuebin e seus homens. Ele disse a eles que não tinha visto o trovão no pico. O trovão realmente não está lá. Alguém não deu muita importância à falsa alegação de Ansem. Vá dar uma olhada você mesmo, se não acredita em mim, disse Ansem. Zalshuebin estava se sentindo muito estranho agora. Nenhum deles se atreveu a subir novamente a montanha, mas se fossem para casa neste ponto, não teriam escolha a não ser pagar a Ansem 50 fluidos genéticos angelicais. Foi uma perda significativa. O trovão era a maior preocupação deles ao subir de volta, e eles acreditavam que também era necessário voar para fora da mesa. Se eles levassem choque enquanto voavam, eles cairiam no chão e potencialmente morreriam. Vocês continuam procurando por aquele trovão. Lembre-se, você tem 7 dias para encontrá-lo, antes de ter que entregar os doces 50% daquele Angel Gene Fluid. Depois que Ansem disse isso, ele começou a se afastar. Espere, vamos dar uma olhada então. Zalshuebin parou Ansem. Ele não poderia voltar para Angel Gene de mãos vazias, então ele teve que escalar a montanha em sua totalidade ou pelo menos arriscar a vida tentando. Claro. Vou esperar por você aqui. Ansem encontrou uma pedra e então se sentou. Ele não estava esperançoso com o sucesso de escalar o resto da montanha e ver o que realmente havia lá em cima. Mesmo sem as trovões da raposa prateada, não era provável que eles pudessem se aproximar. Havia 2 supercriaturas de trovão lá em cima e uma flor de trovão para arrancar. Nenhuma pessoa comum poderia se aproximar. A raposa prateada deu um bônus aos super bichinhos de Ansem, para evitar que raios os atingissem. Foi assim que eles puderam permanecer com segurança no pico. A menos que a fruta amadurecesse e as supercriaturas começassem a lutar, era improvável que as pessoas vissem ou sentissem o cheiro do touro. Zalshuebin trouxe apenas algumas pessoas com ele, aqueles que sofreram menos danos com o raio. Quando chegaram a uma área com muitos raios, eles usaram o Angel Gene Fluid para subir o pico. Eles não ousaram ir devagar.
Eles queriam que tudo isso acabasse o mais rápido possível, então eles correram o mais rápido que suas pernas podiam carregá-los. Uma olhada no pico, para confirmar que o touro não estava lá, era tudo de que precisavam. As coisas pareciam bem no começo, e o Angel Gene Fluid parecia fortalecê-los o suficiente para resistir aos raios. Mas quando eles estavam a menos de 1 quilômetro do pico, os raios ficaram muito piores. Estrondo! 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 Ansem semicerrou os olhos enquanto se sentava na rocha. Então ele ouviu muitos trovões. O relâmpago era como uma chuva pesada e era bastante assustador de ouvir. Ansem não sentiu nenhuma simpatia pelo povo de Angel Gene, então ele casualmente acariciou a inquieta raposa prateada e sorriu. Não muito tempo depois, Zalchuebin e seu povo voltaram com rostos negros como breu. Seus cabelos estavam quase totalmente queimados e manchas fumegantes de pele arruinada crivavam seus corpos. Eles pareciam ruins. Capítulo 878 Matando Thunderbull. Senhor An, o trovão está lá no topo do pico. Nós o vimos. Zalchuebin exclamou alegremente para Ansem. Os outros entraram na conversa animadamente, dizendo, Senhor An, o touro está lá no pico. Por favor, vá e mate-o. Você realmente viu o trovão? Ansem olhou curiosamente para Zalchuebin. Sim, Senhor An. Por favor, se apresse, não deixe escapar, respondeu Zalchuebin apressadamente. Ansem encolheu os ombros. Ele sabia que eles não tinham visto o trovão, pois não tinham o que era necessário para escalar o pico. Se eles tivessem visto o trovão, também teriam mencionado a raposa de 3 caudas e a flor do trovão. Eles estavam mentindo propositalmente para Ansem. Sabendo disso, Ansem ainda sorriu e disse, eu entendo como você se sente, mas vamos ser honestos, não há nenhum touro lá em cima. Para mim, voltar lá seria apenas uma perda de tempo. Senhor An, nós realmente vimos o touro. Zalchuebin ainda estava determinado a fazer Ansem acreditar que eles tinham visto o touro. Cada um deles implorou para que Ansem subisse e o matasse, mas Ansem sabia o que eles estavam planejando. Se houvesse um touro lá em cima e Ansem não o matasse, eles poderiam alegar que Ansem violou o contrato e não teriam que pagar a Ansem com os frascos de Angel Gene Fluid. Se esse assunto fosse levado ao tribunal, eles não poderiam provar nada, mas isso não importaria. Mesmo que suas reivindicações fossem descartadas pela eclusa de ar, ainda seria o suficiente para manchar a reputação de Ansem. Agora, você tem certeza que viu o touro? Ansem perguntou com um sorriso. Está lá em cima. Não estávamos enganados, disse Zalchuebin. E você tem certeza que é o trovão? Ansem perguntou. Sim, inequivocamente, Zalchuebin respondeu rapidamente. E não havia mais nada? Ansem perguntou. Não, nada. Só o touro. Zalchuebin acreditava que Ansem estava testando sua afirmação. Então eu irei e o matarei. Ansem prontamente se levantou e começou a caminhar em direção ao pico novamente. Zero e a raposa prateada foram com ele. Quando Ansem chegou ao pico, a raposa de 3 caudas e o touro ainda estavam lá, travados em sua competição. Ansem convocou o anjinho e ordenou a ela e a raposa prateada, matem o touro primeiro, pessoal. Depois disso, a força combinada de poderes soníacos e trovejantes de Ansem percorreu este corpo para se reunir em seus punhos. Quando preparado, ele mirou no touro. O anjinho voou alto com os olhos flamejantes de um fogo verde e girou sua grande espada em direção ao touro. Defknell também voou, pronto para prender o touro em sua boca sinistra. Enquanto isso, a coruja espiritual piava ameaçadoramente em seu caminho em direção ao seu alvo. A raposa prateada brilhou com eletricidade prateada, transformando-se em uma raposa trovão. Ele saltou para o touro ferozmente. Quando o touro notou a grande multidão de supercriaturas avançando sobre ele, parecia prestes a gritar de medo. Pang! Sonic Thunder Punch explodiu, abafando todos os outros sons,
o grito desesperado do touro incluído. Seguindo aquela força, não conseguiu reunir a compostura necessária para outro grito por muito tempo. A espada do anjinho cortou seu pescoço, formando uma fenda profunda da qual o sangue escorria. Antes que pudesse fazer um som, algo silenciou a laringe do touro. O Flaming Hack Spike de Ansem foi enfiado profundamente em sua garganta, perfurando com uma força mutiladora e uma chama verde. A raposa prateada e a coruja espiritual agora atingiram o trovão em uníssono, causando uma infinidade de cortes profundos em sua carne, drenando seu sangue. O trovão tentou reunir raios para descarregar e dissipar seus atacantes, mas sob a barragem de golpes ferozes, não conseguiu fazer nada. No momento seguinte, Deathknell apareceu em cima dela. Embora se movesse lentamente, o Thunderbull não conseguiu escapar em meio à artilharia de assalto que estava incorrendo. O Deathknell pousou com sucesso em cima dele. Dom! Dom! O dobre de morte soou para o touro ferido, em seu estado devastado, não resistiu ao som. Seu rosto começou a sangrar e todo seu corpo começou a secar, rachar e escorrer. Quando o sino tocou, o anjinho desferiu um golpe final na cabeça do trovão. Super criatura Thunder Devil Bull morta. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura é comestível, e você pode colher sua Life Geno Essence. Consuma sua Life Geno Essence para ganhar de 0 a 10 pontos Super Geno aleatoriamente. Ao testemunhar o massacre do touro, a raposa de 3 caudas congelou. Ele inicialmente acreditou que eram apenas os dois que estavam competindo pela fruta, e não esperava que tantas criaturas horríveis aparecessem de repente e matassem seu único competidor. As supercriaturas eram inteligentes, e ao ver sua situação, a raposa de 3 caudas não ousou permanecer. Ele fugiu rapidamente do topo da montanha. Ansem ordenou que o pequeno anjo o perseguisse, mas não o matasse. Ele queria perseguir Zalshuebin e seu povo montanha abaixo. Ansem e Zero seguiram a raposa também. A raposa prateada, Deathknell e Spiritual permaneceram no topo da montanha para guardar a flor e o cadáver do touro morto. Zalshuebin ouviu os sons da batalha descendo do pico e, com grande alegria, disse: Ansem estava mentindo. O trovão estava realmente lá em cima. Pá! É uma sorte que nosso pequeno esquema tenha funcionado, ele é muito nobre para tentar enganar pessoas como nós. Você não pode enganar os vigaristas. Espero que Ansem e o touro acabem feridos. Se isso acontecer, podemos matar os dois de uma vez, disse Fenglin com entusiasmo. Em meio à felicidade de todos, uma sombra branca como a neve começou a descer do topo da montanha, pronta para azedar seu humor. Eles inicialmente acreditaram que era o touro descendo, mas após uma inspeção mais detalhada, perceberam que não era o touro. Era uma raposa com 3 caudas. Oh, não! Corram! Corram por suas vidas! O rosto de Zalshuebin caiu como um saco de pedras e ele rapidamente gritou para que todos fugissem. Mesmo se eles usassem o fluido do gene do anjo, eles não poderiam fugir da raposa. E não muito tempo depois, a raposa os alcançou. Ele balançou suas 3 caudas e as envolveu em torno de uma pessoa, transformando-a em carvão. Ansem e Little Angel alcançaram e puxaram a raposa para longe dos fugitivos de Angel Gene. Zalshuebin e seu povo estavam aterrorizados. Não querendo ficar e lutar, eles continuaram correndo. A raposa de 3 caudas foi selvagemente atacada pelo tag team de Ansem e Little Angel, enquanto eles desciam a montanha. Embora a raposa de 3 caudas fosse poderosa, não teve chance contra Ansem e Little Angel. Não demorou muito para que seu pelo ficasse vermelho de sangue, o inimigo logo seria derrotado. A raposa agiu como se soubesse que estava morrendo e, de repente, começou a subir a colina em direção ao pico. Essa coisa é louca! Por que está correndo de volta? Ansem se perguntou, surpreso. Senhor mate-o! Zalshuebin gritou de volta, enquanto observava a raposa subir a montanha novamente. Ansem respondeu friamente, não vou matá-lo, isso não tem nada a ver com você.
Você queria o trovão, certo? Tudo que vi lá em cima foi essa raposa trovejante e é minha presa. Depois disso, Ansem ignorou o coletivo apavorado e trouxe Little Angel e Zero junto com ele em busca da raposa que estava voltando para a montanha. Capítulo 879 Comendo Thunderfruit. Depois que Ansem perseguiu a raposa de 3 caudas de volta ao topo da montanha, o corpo do touro havia desaparecido. Nem mesmo a Life Geno Essence permaneceu. A raposa prateada estava lambendo os lábios alegremente. Quando a raposa de 3 caudas atingiu o pico, ela uivou. Ele correu na frente da raposa prateada e se abaixou com as patas estendidas, como se implorasse por misericórdia. A raposa prateada observou as caudas ensanguentadas da raposa de 3 caudas e então pulou em sua cabeça, como se fosse dizer a Ansem, esse cara pertence a mim agora. M asterisco 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 estrela. Você comeu o Thunderbull e nem me salvou a Life Geno Essence. Agora você está se dando um companheiro? Ansem parecia desanimado. A raposa prateada cuspiu raios prateados para curar a raposa de 3 caudas. A raposa de 3 caudas tremeu de medo e, em resposta, a raposa prateada parecia presunçosa. Ele pulou nos braços de Ansem e esfregou a cabeça em seu peito, como se estivesse tentando dizer a ele para perdoar a raposa de 3 caudas. A raposa de 3 caudas parecia inteligente e se ajoelhou na frente de Ansem como se também quisesse obedecê-lo. Eu ia alimentá-lo com você, de qualquer maneira. Fique com ele e poupe o canibalismo, então. Ansem então apontou para a raposa de 3 caudas e disse, seu nome é 3 caudas, entendeu? Agora, siga-me. A raposa de 3 caudas era bem comportada e rapidamente seguiu conforme ordenado. Ansem devolveu suas almas bestiais, e com a raposa prateada em seus braços e Zero atrás dele, eles montaram a raposa de 3 caudas montanha abaixo. O povo de Zalchuebin estava agora em um estado de tédio, esperando. Isso logo mudou quando eles viram a raposa de 3 caudas reaparecer, indo direto para eles novamente. Após uma inspeção mais próxima, no entanto, eles notaram que Ansem e Zero estavam montando. Vendo aquela raposa ameaçadora ser agora montada calmamente, eles ficaram chocados. Não consegui encontrar o touro, mas olha. Encontrei uma raposa. Obrigado por me dizer para voltar ao pico. Se você não tivesse feito isso, eu não teria conseguido uma nova carona. Ansem reclinou-se nas costas da raposa e sorriu para eles. A descrença deles foi prejudicada pelos olhares horríveis de raiva. Sua excursão parecia destinada a fazê-los voltar de mãos vazias, já que não conseguiram matar seu touro. Ansem, por outro lado, iria embora muito mais rico. É uma super criatura. Pelos santuários. Como pode obedecer a um humano? Zalchuebin pode ter ficado com raiva, mas não pôde deixar de respeitar Ansem por ser capaz de domar uma super criatura assim. Agora que tenho a raposa de 3 caudas, posso lhe oferecer proteção contra os raios. Posso levá-lo até o pico, se quiser. Quer ir? Ansem deu ao povo seu sorriso mais maluco. Sim, por favor. Zalchuebin ainda não estava pronto para jogar a toalha. Vamos então. Ansem montou a raposa e os conduziu até o topo da montanha. Ele não os fez sofrer desta vez, e sua viagem foi sem impedimentos. Apenas a flor do trovão permaneceu e todos os vestígios do touro desapareceram. Mas vendo a flor do trovão, Zalchuebin e seu povo ficaram gananciosos novamente. Viemos aqui em busca do trovão, mas, infelizmente, não conseguimos encontrá-lo. Mas esta flor parece especial. Você acha que posso levar esta flor como lembrança e presentear meu supervisor? Ele pode gostar. Zalchuebin fez seu pedido. Não é propriedade de ninguém e pertence a qualquer um que escolha tomá-lo, disse Ansem. Zalchuebin ficou surpreso com as palavras de Ansem, mas rapidamente pensou que algo estava errado. Ele tinha uma sensação inabalável de que Ansem nunca seria tão gentil a ponto de permitir que eles pegassem algo tão único. Mas um tesouro de fato foi colocado diante dele,
e ele faria qualquer coisa para possuí-lo. Ele pensou um pouco sobre isso e então permitiu que Feng Lin o pegasse, não ousando ir ele mesmo. Feng Lin tinha pensamentos semelhantes aos de Zhao Xueben e também estava com medo de se aproximar da flor. Ainda assim, ele não teve escolha a não ser obedecer à ordem que havia recebido. Ele se aproximou da flor e então a tocou. Um raio dourado explodiu do botão e o eletrocutou. Zhao Xueben ficou chocado, de uma maneira diferente. Ele sorriu para Ansem e disse, Senhor An, a raposa de 3 caudas que você tem pode comandar o trovão. Podemos solicitar que ela colete a flor em nosso nome. Gerente Zhao, você acha que isso é possível? Ansem disse friamente. Zhao Xueben disse, nosso contrato era para matar o touro, mas o touro não está mais aqui. Talvez possamos mudar os termos para que faça referência a nós coletando esta flor, em vez disso. Um contrato é um contrato, você não pode mudá-lo quando quiser. Eu vim aqui para caçar esse seu touro fantasma, e não tenho nenhuma preocupação com nada além disso. Ansem estava familiarizado com o quão obscena a família Zhao poderia ser, então ele não ficou muito surpreso com o pedido absurdo deles. Zhao Xueben obviamente queria dizer algo, mas Ansem se virou para sair. As pessoas rapidamente se lembraram de que a raposa de 3 caudas os estava protegendo do raio. Se eles perturbassem Ansem, eles pensaram que ele poderia muito bem permitir que isso os eletrocutasse. Pensando nisso, Zhao Xueben manteve a boca fechada e não disse mais nada. Ansem então os conduziu montanha abaixo e voltou sozinho ao topo da montanha, para que pudesse esperar que a fruta amadurecesse. Zhao Xueben sabia que Ansem estava voltando com o único propósito de obter a flor para si mesmo, mas também sabia que era incapaz de detê-lo. Eles não tiveram escolha a não ser fazer as malas e ir para casa. Um dia depois, no pico da montanha Thunder, a fruta cresceu até o tamanho de um punho. Muitos raios continuaram atingindo a fruta, e houve um notável aumento na força de sua agradável fragrância a cada raio. Inúmeros estrondos de trovões ressoaram sobre a fruta ao longo de um dia, e, em pouco tempo, ela brilhou como um raio. O raio final atingiu a fruta e, depois disso, as nuvens escuras do céu se dissiparam. O vento e a chuva pararam, e a única ameaça elementar que restava era o próprio fruto do trovão dourado. A raposa prateada saltou dos braços de Ansem, mas não correu para comer a fruta. Aproximou-se dele e depois contornou-o, como se estivesse contemplando alguma coisa. Depois de andar alguns círculos ao redor, a raposa prateada olhou para Ansem e depois olhou para a fruta. Ele abriu a boca e engoliu em um grande gole. Estrondo! O raio dourado explodiu dentro da barriga da raposa prateada e queimou todo o seu corpo, fazendo parecer madeira queimada. Ansem ficou chocado e quase quis correr para ajudá-lo. Mas, felizmente, sua aura Dongguan foi capaz de detectar que sua força vital estava ficando mais forte. Ele permaneceu onde estava e não se aproximou. Capítulo 880 Vou cuidar de você. De dentro do corpo carbonizado da raposa prateada, uma luz dourada explodiu. A força da luz aumentou gradualmente, quanto mais brilhante ela ficava, mais escuro seu corpo ficava. Logo depois, o corpo da raposa prateada era como carvão fumegante, com veias vermelhas correndo ao longo de seu corpo negro. De repente, nuvens escuras reapareceram, sombreando a terra mais uma vez. Um raio negro de trovão atingiu agora a raposa negra. Kátia! O corpo da raposa prateada rachou. Kátia! Outro raio negro veio do céu, e isso aconteceu inúmeras vezes. Após a 9ª ocorrência, as nuvens partiram tão rapidamente quanto chegaram. Estrondo! Uma nuvem de relâmpago branca apareceu no céu, explodindo com mais raios de trovão. Eles foram todos apontados para o corpo quebrado da raposa prateada. Depois de atingir a raposa mais 9 vezes, essa nuvem também desapareceu de onde veio. Depois disso, a mesma coisa aconteceu de novo com outras 6 nuvens. Estranhamente, eles eram todos de uma cor diferente. Havia nuvens verdes, vermelhas,
roxas, azuis, douradas e prateadas, ao todo. Cada nuvem atingiu a raposa prateada com um raio 9 vezes. E a cada golpe, o corpo da raposa prateada ficava mais forte. Mas então, no golpe final, o corpo da raposa prateada foi quebrado em pedaços. Sua carne endureceu, apenas para quebrar como pedaços de vidro. Apenas seu esqueleto permaneceu. Os ossos brilhavam com raios. Estrondo! Outro raio cruzou o céu. Mas isso era como um pilar, indo diretamente para baixo como se fosse esmagar os ossos imóveis da raposa prateada. Uivo! A raposa prateada finalmente fez um som, mas sob a luz daquele pilar sagrado, a carne de sua composição anterior começou a retornar. O uivo que fez foi triste o suficiente para partir o coração de alguém. Quando a raposa se estilhaçou pela primeira vez, ela não fez barulho, mas fez ao renascer, a dor deve ter sido muito mais insuportável. Mais e mais raios iluminaram seu corpo renascido e, lentamente, a nova aparência da raposa prateada foi revelada. Era como uma raposa prateada e agora suportava o peso esmagador do pilar de luz. O raio prateado da raposa era como um fogo, e quando a raposa prateada uivou, o fogo empurrou contra o pilar. Estrondo! A área foi consumida por uma grande descarga de eletricidade. Ansem e a raposa de 3 caudas tiveram que se afastar muito e observar a transformação de longe. Estrondo! Talvez fosse porque havia muitos raios, mas metade da montanha do trovão desabou. E em meio à ruína e escombros, a raposa prateada uivou novamente. O raio prateado quebrou o pilar de luz e foi ainda mais longe, iluminando todo o céu. Estrondo! O raio prateado quebrou o céu, literalmente abrindo. Dentro das rachaduras, Ansem viu muitas coisas estranhas. Ansem viu um palácio e uma flora estranha. Ele até viu uma árvore com um anjo empoleirado em um de seus galhos. De dentro dessas rachaduras, uma força fantasma de pressão explodiu para empurrá-lo para o chão. Seu poder ainda não estava em um nível alto o suficiente para resistir a essa pressão. Uivo! A raposa prateada olhou para Ansem e o chamou. Ansem olhou para a raposa prateada e seus olhos se fixaram. Pelo que Ansem podia ver nos olhos da raposa prateada, estava em conflito. Ansem pensou que a raposa prateada iria convocar o portão para o santuário do terceiro deus como o rinoceronte sagrado ou a bruxa vazia. Mas não demorou muito para que essa suposição mudasse. A raposa prateada não convocou um espírito, em vez disso, abriu uma fenda entre os 2 santuários para forçar seu caminho além. Uivo! A raposa prateada olhou para o céu e as rachaduras começaram a diminuir de tamanho. Então, olhou de volta para Ansem como se fosse sentir falta dele. Little Silver, vá! Eu vou te encontrar, estaremos juntos novamente em breve. Ansem fez o possível para se levantar, mas não conseguiu. Ele reuniu todo o poder que pôde para gerar poderes de trovão sônico. Mas mesmo com esse poder, no entanto, ele não conseguia fazer um guincho. A raposa prateada havia evoluído e, se permanecesse no santuário do segundo deus, seu corpo seria contaminado e acabaria em um estado muito pior do que estava atualmente. Teria que deixar este lugar antes que as rachaduras se fechassem. Embora Ansem quisesse ir com ele, era impossível para ele se mexer. Uivo! A raposa prateada ganhou na direção de seu mestre mais uma vez, e ao se aproximar das rachaduras, fez questão de continuar olhando para Ansem. Vou te procurar logo, pratinho. Me espere! Ansem testemunhou as rachaduras começando a selar e falou em voz alta uma última vez para a raposa prateada que olhou para ele. A raposa prateada assentiu e então se virou para o portal. Seu corpo se transformou em um raio prateado e foi puxado para dentro. Estrondo! A rachadura se fechou e a pressão que forçou Ansem a cair no chão desapareceu. Ainda assim, ele não se levantou imediatamente. Seu coração havia sofrido um golpe com o qual ele quase nunca teve que lidar. Desde que assistiu ao nascimento de Little Silver, ele passou a maior parte do tempo ao lado dela.
Era um companheiro genuíno, e agora que se foi, doeu. Ansem jurou fazer o que fosse necessário para encontrar a raposa prateada novamente. Mas o santuário do terceiro deus era um lugar enorme e extenso. Era praticamente inexplorado e o desenvolvimento humano era lento lá. A menos que ele fosse tremendamente sortudo, Ansem temia que pudesse levar anos para que os dois se reunissem. Foda-se! Eu sei que não devo me preocupar, vou encontrá-lo, não importa onde ele acabe. Vou matar qualquer um ou qualquer coisa que tente me impedir de me reunir com ele. Ansem iria considerar isso um juramento, um voto que ele juraria manter. Olhando para o céu, ele gritou, Pequena Prata, espere. Vou cuidar de você, custe o que custar. Depois de se animar, ele voltou para o abrigo humano mais próximo e voltou para a aliança. De acordo com o contrato, ele devolveu metade do Angel Gene Fluid para a Angel Gene. Ele não jogaria bem com aquelas pessoas, nunca. Mas antes de pegar a estrada novamente, ele falou com sua mãe e a informou sobre seu plano. Ansem iria dar a ela a maior parte de suas almas bestiais e as supercriaturas que ele havia reivindicado. Teria sido ainda melhor se ela pudesse ir para o abrigo do momento, pois se o fizesse, ele poderia passar para o santuário do terceiro deus sem se preocupar. Se você visitar o santuário do terceiro deus, não deixe os espíritos saberem que você tem uma associação com a família Lu, Lu Lan disse calmamente depois de ouvir seus planos. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.